Meus irmãos e irmãs, boa noite. Novamente estamos reunidos na busca do aprendizado das lições e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Na noite de hoje, nós vamos encerrar esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. É um capítulo muito profundo, rico em lições e ensinamentos. Então, eu fiz o seguinte, eu preparei uma apresentação em PowerPoint de tudo que já foi visto. Esse capítulo, quem iniciou ele foi Cristiane. No dia 10, ela falou sobre caracteres da perfeição, o homem de bem, e, na sequência, Marcos Melo falou sobre os bons espíritas, no dia 12, sobre a parábola do semeador, e, na sequência, Antônio falou sobre instruções dos espíritos, o dever, no dia 15, a virtude, e me coube os superiores e os inferiores, e o homem no mundo, e cuidar do corpo e do espírito. Então, eu vou apresentar inicialmente esse rascunho que eu fiz sobre as temáticas que já foram trabalhadas. Me perdoem aí a elaboração. Não ficou tão perfeito, mas foi o que eu consegui fazer de melhor. Né? Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E nas características da perfeição, Jesus apresentou um modelo, Deus. Naquele período, Jesus mostrou para o povo: sede perfeito como perfeito é teu Pai, dando um sinal de humildade e um estímulo para que se buscasse a perfeição. Ele não se colocou como um modelo. Ele deu como modelo Deus. Porque ele sabe que todos aqueles voltam a sua atenção e a sua confiança para Deus. Mesmo sem vê-lo, mesmo sabendo, não sabendo direito quem seja, mas todo mundo acredita em Deus, confia em Deus. Então Jesus deu o modelo, aquele povo, naquele período, Deus. Ele era uma pessoa que estava ali, que talvez não fosse o ideal para se colocar como modelo. Hoje nós sabemos que ele sim é o modelo e guia para todos nós, né? Humildes aprendizes das suas lições. Jesus definiu em que consiste a perfeição. Abre aspas. Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Então, aqui está colocado para nós, pelos Espíritos, em que consiste a perfeição. Nós já sabemos que não conseguiremos a perfeição nessa encarnação. Nós ainda temos muito que corrigir. E diante dessa colocação, amar o inimigo não é fácil. Portanto, se a gente ainda não consegue amar os nossos inimigos, como é que a gente pode sair daqui perfeito? Mas Jesus estimulou para que a gente buscasse. A gente vai fazendo passo a passo. Jesus demonstra, pela essência da perfeição, que realmente a perfeição tem que ser a caridade na sua mais ampla acepção. E também, quais os elementos da verdadeira caridade? Benevolência, a indulgência,
a abnegação e o devotamento. Será que a gente já pratica, exercita tudo isso? Aqui é o capítulo e os caracteres da perfeição. O homem de bem foi outro item abordado por Cristiane. Jesus define, e aqui os Espíritos definem como é o homem de bem. Quem é o homem de bem? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aí a gente vai dentro dessa observação. Será que a gente já pode se considerar homem de bem? Ele continua e diz que o que consulta o homem de bem é aquele que consulta a sua consciência para saber se não deixou passar nenhuma oportunidade de fazer o bem e se não violou nenhuma das leis acima, as leis que nós já vimos. Então, a gente vai analisar quando a gente já busca a conscientização de refletir se realmente não deixou passar a oportunidade de fazer o bem. Ele diz também que o homem de bem tem fé em Deus. Tem fé em sua sabedoria, na sua justiça e em sua sabedoria, na sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. O homem de bem sabe que nada acontece sem a sua permissão. E sabendo disso, o homem de bem se submete à sua vontade em todas as coisas. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, dentre outras coisas. E aí vem os bons espíritas, tema abordado por Marcos Melo no dia 12. Quem são os bons espíritas? São aqueles que bem compreenderam e bem sentiram os ensinos do Espiritismo, que nos conduz aos resultados acima expostos. Os resultados que apresentam e demonstram quem é o homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Então, o espírita, que não é um homem de bem, ele não é um verdadeiro espírita e, logicamente, não é um verdadeiro cristão. Ainda precisa se trabalhar. Nós estamos a caminho, estamos buscando nos tornarmos homens e mulheres de bem. Os bons espíritas, ele diz, o espiritismo nada cria, ele apenas facilita a compreensão e a prática da moral do Cristo, oferecendo uma fé inabalável e esclarecida. Então, os bons espíritas vão buscar, dentro do espiritismo, compreender e aplicar na sua vivência a moral do Cristo. É isso que o Espiritismo traz para nós. E ele continua. Ele continua dizendo que a doutrina espírita nada tem de obscuro e oculto, porque a clareza é da sua própria essência. E a doutrina espírita promove a fé raciocinada. É o que tem na temática os bons espíritas. Ele continua. Os bons espíritas são aqueles que podem ser, com razão, qualificados de espírita verdadeiro e sincero, se acha em um grau superior de adiantamento moral. O verdadeiro espírito, aquele que realmente é um bom espírita, ele já está em um estado superior de adiantamento moral, que já consegue dominar a matéria e que vai lidar
uma percepção mais clara do futuro. Nós, que estamos buscando conhecer a doutrina espírita, à medida que a gente se aprofunda, a gente passa a entender o que é o nosso futuro. O nosso futuro é a consequência das minhas ações do hoje. E ele continua. Numa palavra, o bom espírita é aquele que é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. E essa frase, ela é clássica dentro da doutrina, mas que, lamentavelmente, as pessoas geralmente se esquecem dela. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Ah, se nós pudéssemos viver e aplicar essa frase na nossa vida. Aí nós vamos para as instruções dos espíritas. O dever que foi abordado e esclarecido através do nosso irmão Antônio Costa no dia 15. E lá os espíritos dizem para nós que o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesma, e em seguida para com os outros. Por que o dever tem que ser primeiramente para mim? Porque eu tenho a obrigação de me cuidar. Eu tenho obrigação de me corrigir. Como eu posso servir ao outro se eu não me corrijo? Jesus diz que a gente tem que sair e pregar pelo exemplo. Portanto, o meu dever, primeiro, é me tornar exemplo. É difícil? Já esteve mais. Agora a gente está buscando. Agora a gente está estudando a doutrina. A gente está aprofundando a busca no conhecimento das lições do Cristo. Então a gente já está sendo colocado nessa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Eu vejo vocês todos se esforçando para isso. Portanto, a gente está buscando aplicar o dever em nós mesmos, primeiramente. E ele continua dizendo que o dever é a lei da vida. Eu acrescento que essa é a maior das leis. É nosso dever, como espíritos criados por Deus, destinados à sublimação, obrigatoriamente irmos nos corrigindo a cada momento. Ele fala ainda que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Eu escolho se cumpro ou não cumpro com o meu dever. Só que a minha consciência é o guardião e o aguilhão. A minha consciência vai apontar se eu estou agindo certo ou se eu estou agindo errado. Então, a minha consciência é o guardião da probidade interior. Ele tanto adverte quanto sustenta. Se eu vasculho a minha consciência e a minha consciência me adverte que eu estou errado, eu vou ter que me trabalhar. Porém, se a minha consciência diz que eu estou fazendo o que é correto, a minha consciência me sustenta nas atitudes que eu estou tomando. Me fortalece para que eu permaneça e continue buscando agir da forma mais acertada. Os Espíritos continuam a dizer que o dever, ele começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E ele acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Ele ainda diz que nós fomos criados iguais perante a dor e sofremos todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Quer dizer, a igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus,
que pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus feitos. Portanto, quando Deus nos nivelou pela dor, foi realmente previdente, porque sabendo, através da dor, que não nos é agradável, eu sei se aquilo que eu fiz ao meu próximo foi ou não foi salutar para ele. E aí eu deduzo se a minha atitude foi uma atitude louvável, caridosa, fraterna. Então, é a dor que nos nivela. Todos nós sentimos dores por igual. Como lidar com ela, como suportar, é diferente, é pessoal. E eles continuam dizendo que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Aí nós vamos para a virtude, que foi outro tema abordado por Antônio, onde eles dizem que no mais alto grau, a virtude do mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E aquele que faz a ostentação da sua virtude, ele não é virtuoso. Falta-lhe o principal, a modéstia. E sobra o egoísmo e o orgulho, que é o que move geralmente aquele que apresenta a sua virtude. E aí, nós passamos para o item 9, os superiores e os inferiores, que coube a mim. Esse item é super interessante, sempre atual e aplicável nas nossas vidas. Os Espíritos falam, nesse caso aqui, quem está falando é François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863, que a autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá que prestar contas aquele que dela se acha investido. Que não julguemos que ela nos foi conferida para nos proporcionar o vão prazer de mandar, nem que é um direito ou sua propriedade, porque Deus lhes retira quando lhe apraz. E eles informam para nós que ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela lhe pode ser retirada contra a sua vontade. E vejam só, Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando acha conveniente, e a retira quando bem o entende. Quem quer que seja depositário de autoridade, responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes venham a cometer, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessas diretrizes ou dos maus exemplos. Todos aqueles que detêm autoridade, que têm subordinados, devem considerar esse ponto. Aqueles meus subordinados que caírem, eu tenho responsabilidade sobre as quedas desses irmãos. Ser alguém que comanda, alguém que detém autoridade sobre outrem, é de uma responsabilidade imensa. Portanto, meus irmãos, reflitamos bastante nessa situação. Porém, ele também recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Se eu utilizo a minha autoridade
como dirigente disso ou daquilo, para que aqueles que estão a mim subordinados evoluam, eu também tirarei proveito desses benefícios. E eles continuam, e nos diz que todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o seu bem, seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio, está, pois, falindo ao seu desempenho. Então, aqui está bem claro, todo ser humano tem uma missão. Nós precisamos buscar saber qual é a nossa. Assim como Deus pergunta ao rico, abre aspas, que fizeste da riqueza, que em tuas mãos deveria ser o manancial a espalhar a fecundidade à tua volta. Também perguntará ao que recebeu a autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? E eles lembram também que o inferior também tem os seus deveres e não são menos sagrados. E se o inferior for o espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los. Ele continua dizendo, se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Nós já vimos lá no começo que o homem de bem confia em Deus e sabe que tudo está nas mãos dele. Portanto, entra e se enquadra aqui. Na posição em que eu me encontro como subordinado, se eu não tenho como fazer nada para me melhorar, eu preciso me resignar, entendendo que aqui é uma prova orientada por Deus. E, continuando, ele diz, compreende que toda a negligência no trabalho que lhe é confiado resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Eu, que sou subordinado, empregado de fulano, preciso levar em conta que eu tenho que cumprir com a minha tarefa, porque se eu não faço isso, eu dou um prejuízo ao meu patrão e eu não estou agindo com retidão. Eu estou falindo no meu dever. Sintetizando, ele é induzido pelo sentimento de dever que a fé lhe dá. Então, se eu tenho a fé de que Deus realmente está no comando, eu vou agir no cumprimento do meu dever com tranquilidade. Então, meus irmãos, encerrando aqui essa parte da exposição, eu vou fazer a leitura do item O Homem no Mundo. Eu deixei esses dois itens fora porque eles têm uma lição muito grande. Eu queria ler, para a gente refletir juntos. Esse item me chamou muita atenção. E ele diz assim, O Homem no Mundo, item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons.
Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A virtude não consiste em assumir aspectos lúgubres e severos, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vos-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhes peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção para que alcanceis êxito, ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai à fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma, sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria caridade nenhuma a praticar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Está isso no capítulo 5, item 26. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com silício e vos cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que eu possa ofender ou fazer
que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Essa foi uma mensagem ditada em 1863 por um espírito protetor em Bordeaux. E o último item do capítulo 17 é cuidar do corpo e do espírito. Item 11. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem o corpo que está são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes, o corpo e o espírito. A luta parece inevitável entre os dois, e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Aqui tem uma nota do tradutor que depois a gente vê. Dois sistemas se defrontam aqui. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que já são necessários um ao outro, que já são necessários um ao outro. É preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma. Porém, cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Eu vou repetir essa frase. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. E a lei da natureza é de que o espírito, qualquer que seja, para encarnar na Terra, necessita de um corpo físico. Essa é a lei da natureza. Continuemos. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o.
Esse é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus. E o único que conduz à perfeição. Georges, um espírito protetor, mensagem dada em Paris, 1863. Portanto, meus irmãos, nós estamos vendo no fechamento desse capítulo, Sede Perfeitos, Georges, enaltecer, valorizar o corpo físico. O corpo físico não é um barro podre, uma expressão grosseira, violenta, absurda, que alguns incorporaram e defendem ainda hoje. Que é lamentável, mas nós estamos vendo aqui demonstrar para nós, o George, de que nós devemos zelar pelo nosso corpo físico, essa estrutura perfeita de elaboração divina, instrumento do Espírito para a sua própria evolução. Meus irmãos, os bons espíritos, os espíritos que se encarregaram de nos auxiliar na busca do conhecimento da vida, eles têm muito a nos ensinar. E aqui se encontra a nossa inteira disposição, desde que nós verdadeiramente busquemos assimilar as suas lições. A minha gratidão a todos vocês pela oportunidade que me concederam. Espero de alguma forma ter sido útil e que tenha transmitido alguma coisa de proveitoso para cada um de vocês. Agradeço a atenção e que nós possamos ficar em paz. Devolvo a palavra a você, Antônio. Muito obrigado, Sr. Inácio. Muito boa a apresentação, como sempre. E hoje, acompanhada desse conjunto de slides que nos favoreceu o entendimento, com certeza. Então, capítulo 70 para o senhor. E vamos, então, abrir o tempo, aqui um tempo, para que os nossos irmãos possam se pronunciar. Então, sinta-se à vontade, quem quiser falar, abra o seu microfone e pode se dirigir ao Sr. Inácio ou então fazer as suas colocações. Posso falar, Antônio? Claro. Então, né, boa noite. Eu cheguei atrasada, peguei do metade para o fim, né? Quase choro, estava em outra reunião, ia aperreada, porque eu queria assistir seu Inácio, e o pessoal não parava de falar na reunião. Mas, né, como sempre, capítulo 70, que eu já vi da metade do final, que já foi 70, né? Mas o que me chamou a atenção durante a explanação de seu Inácio, inclusive o texto que ele leu, que eu achei muito bonito, que foi antes dele falar esse último tópico da limpeza do corpo, que fala sobre a questão do egoísmo, de não se isolar. E era uma coisa que, às vezes, né, você vê muitas pessoas falando, eu preciso me isolar um pouco, eu preciso meditar para me conhecer melhor e ficar um pouco só. Né? Mas, no fundo, o que a gente vê é que como o Espiritismo prega, a gente evolui com os irmãos, no dia a dia, no trabalho do dia a dia, com a nossa família, com nossos amigos. Então, na verdade, o se isolar é uma maneira de ser egoísta. E fugir. Né? Exatamente, e fugir. E quando você está trabalhando ali com seus irmãos, você se conhece melhor, porque você sabe os pontos que lhe faz raiva, que lhe dá medo, que lhe dá ansiedade. Então, você vai se conhecendo através do outro. Né? E isso é importante. Então, quando o senhor Inácio estava falando, eu me lembrei muito disso. Inclusive, nas minhas férias, eu fui para uma vila de pescador e disse assim, eu vou aproveitar e vou me isolar para meditar. Não aguentei 5 minutos. Saí no meio da praia, atrás de um pescador para conversar, e passei um dia conversando com um pescador, estou sabendo tudo sobre barco e pesca. Né? Então, assim, é necessário, é importante, né? E como o senhor Inácio estava falando sobre cada um tem um dever, temos missões, e nossos deveres e nossas missões são com os nossos irmãos. Né? Então, eu achei maravilhosa a explanação, esse pedaço que eu peguei de seu Inácio, porque
veio muito com o que eu penso, assim, hoje em dia, que o Espiritismo me ajudou a pensar assim, né? Eu já pensei bem diferente disso. Né? Então, só parabenizar seu Inácio. Eu estou achando que vocês estão muito modernos, todo mundo está usando slide agora a gente vai ter que fazer slide também. Então, parabéns, seu Inácio, foi maravilhoso, viu? Capítulo 70 para o senhor. Muito obrigado, Cris. E eu também acho que o Inácio está se modernizando, né? Ontem já declarou que estava se modernizando e hoje foi a prova, né? Beleza. Então vamos seguir em frente. Estou vendo aqui nosso irmão Eugênio também. Eugênio, a palavra é sua. Boa noite a todos. Parabéns, meu irmão Inácio. Se preparando para a candidatura a presidente da FERN, viu, Antônio? Esse é o trabalho que ele vem. Mas sempre agregar é bacana, né, Inácio? A gente ir agregando e se desenvolvendo, eu acho que é muito importante isso. Esse capítulo, né, tivemos esse privilégio aí de Inácio fazer o fechamento dele, que é um capítulo, assim, que me chama muito a atenção. Mas eu não vou discutir sobre os tópicos, mas uma coisa que Inácio citou e que me chamou a atenção e que eu já venho, em algumas vezes, reforçando, é a questão do corpo físico, né? Então, a gente tem que cuidar desse templo. A casa enquanto estamos encarnados, do nosso espírito, é este corpo, de uma perfeição inigualável, né? De uma complexidade que só Deus é capaz de criar, né? Essa máquina fenomenal. E a única registro que eu deixo é: façamos e nos habituemos a praticar uma atividade física. Isso nos ajuda à integração dessa melhoria espiritual. O próprio corpo, ele reage com a atividade física, e aí não precisa de academia, é uma bicicleta, fazer o que se gosta, uma caminhada, uma boa caminhada, né? Isso, com certeza, eu afirmo para vocês, e todos nós aqui sabemos, né, que a atividade física é essencial para esse equilíbrio, até porque ela produz naturalmente as boas químicas, né, que o corpo nos faz, ele produz, né, a endorfina e tantas outras. Então, fica esse meu registro aqui, esse meu convite. Eu tenho esse hábito, graças a Deus, é aquela coisa que quando não faço, me falta alguma coisa, e aproveito a caminhada para exercitar a reflexão, a oração com o nosso Mestre Jesus, com nossos irmãos espirituais. Eu, particularmente, uma das melhores coisas que eu faço na vida hoje, isso já faço há bastante tempo, né? É a atividade física. Um cheiro, todos. Muito obrigado, Eugênio, pelas suas colocações. E um viés diferente também, né? Para nós refletirmos, né? Muito bom. Então, continuando aqui, vamos esperar aqui a colocação de outro irmão aí para abrilhantar ainda mais e nos dar mais hipóteses de reflexão sobre esses temas que o senhor Inácio nos trouxe hoje. Mais ninguém? Bom, então, se mais ninguém deseja falar, eu vou dar aqui uma ajudinha, tá? A questão do cuidar do corpo, eu acho que faz todo sentido, né? Como o Jaime falou, né? Que esse cuidado do corpo, ele seja um dos fatores do plantio que nós fazemos durante esta encarnação, durante as encarnações, para podermos colher no plano espiritual, seja tudo, essa experiência carnal, ela nos propicia exatamente esse avançar do nosso espírito. Cuidar do corpo é conhecer o corpo também. Conhece-te a ti mesmo.
E cabe a nós entendermos essa máquina fantástica, essa perfeição que tanto o seu Inácio falou, tanto nossos irmãos o falam. Compreender e dominá-lo. Ser exímio nas suas particularidades. Nós vemos que determinados irmãos, eles, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua instrução, eles conseguem fazer maravilhas que para a maior parte de nós, infelizmente, são muito improváveis que venhamos a fazê-las, tirando o maior partido saudável, digamos assim, de todas as aptidões que o nosso corpo lhe cabe. Então, nós vemos isso no bailado, vemos no Tai Chi Chuan, vemos nas artes, de uma forma geral. Então, assim, essa máquina, esse universo que é o nosso corpo, ele está longe de ser explorado e conhecido por nós mesmos. Eu acho que cuidar do corpo é conhecê-lo e, conhecendo, tirarmos exatamente esse benefício, né? De podermos usá-lo em toda a sua magnitude, em todas as suas dimensões, para que o espírito ele se capacite na sua inteligência, se capacite nas suas emoções, se capacite nos seus sentimentos, se capacite nos seus atos, tornando tudo uma sinfonia perfeita. Sinfonia essa que na sua magnitude e na sua beleza celeste fará com que o espírito ele se aperfeiçoe em todos os seus vetores de expansão. Emocionante, meus irmãos. Emocionante nós pensarmos nesse universo no qual nós somos administradores, que é o nosso corpo, de quais nós somos os responsáveis e quanto nós somos negligentes. Mas é válido que essas reflexões nos façam realinhar rumo à utilidade, rumo ao serviço, rumo à proficuidade. Quanto à questão do homem do mundo, é muito interessante. A questão de que todos os elementos que nós dispomos, que o espírito dispõe, ela é no sentido do aperfeiçoamento individual, conclamando de forma inequívoca a perfeição da coletividade. Eu não vejo problema, sinceramente, no retiro. Eu não vejo problema em a pessoa se afastar temporariamente para se recolocar no eixo. Não vejo problema. Meditação, sim, mas não isolamento. Então, são todas ferramentas que nós dispomos, meus irmãos, e nós temos que saber que quando os espíritos nos dizem que me retirando da vida, eu me torno inútil para mim mesmo e para os outros,
não quer dizer que eu não deva ou não possa fazê-lo temporariamente para me aferir, para me recolocar no eixo, conforme eu falei. Então, o papel do homem do mundo, para mim, é isso aí. É construirmos esse reino de Deus na Terra. É isso, Inácio. Esse é o papel do homem no mundo. E nesse mundo que nós vivemos, é construirmos o reino de Deus, primeiramente em nós, ajudarmos os outros a construir o reino de Deus em si, mesmo, neles mesmo, e ajudarmos a que, por expansão, o reino de Deus seja em todos nós que habitamos a Terra. Seja em que estado estivermos da evolução. Desde uma plantinha, um inseto, um animal, um hominal, um mineral, tudo vivendo o seu aprendizado e sendo úteis uns aos outros, se respeitando, se amando e entendendo as diferenças que existem, que são essas diferenças são causa do estado de aprendizado das criaturas. Por isso, nós somos ajudados por nossos irmãos espirituais, que estão mais avançados do que nós, que estão em outras civilizações, que pelo amor que tem à criação e ao Pai, Deus nosso Criador, nos orientam e conduzem. Assim, aqui mesmo neste Evangelho, nas nossas vidas. Louvemos a esta arquitetura celeste por esta oportunidade. Os superiores e os inferiores é fantástico. Eu já li várias vezes e sempre eu entendo uma coisa a mais, né? Sempre nós entendemos alguma coisa a mais. Mas o que me chamou a atenção também já foi levantado aqui por Cris, que é a relação que existe entre os superiores e os inferiores. A responsabilidade que existe entre aqueles que comandam e aqueles que recebem o comando. E essa unidade, ela pode ser muito beneficiada pelo nosso entendimento do papel de cada um neste processo. Se existem aqueles que hoje comandam, existem aqueles que obedecem. Mas ambos têm o propósito de evoluir. Então, assim, meus irmãos, para mim que tenho esse exercício e ao qual eu muitas vezes desejei me furtar por achar que é muito desgastante trabalhar com as pessoas. E depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita e que vi que isso é uma missão, isso é uma forma de poder eu evoluir e através desse relacionamento que existe entre aqueles que são superiores, e nós temos os nossos superiores, e nós temos os nossos inferiores, e é no desenvolvimento dessa relação, substituindo o orgulho e o egoísmo pela fraternidade e pela caridade, temos todos a ganhar, meus irmãos. Estaremos contribuindo exatamente para o avanço planetário, no qual nós hoje somos felizes participantes, apesar de nós sabermos que a nossa condição ainda é de necessitados, mas a gente já vislumbra um mundo melhor. Nós que estamos no mundo de provas e expiações, estamos procurando um mundo de regeneração. Como o Senhor Inácio falou, nós estamos longe da perfeição. Mas essa encarnação, esse momento astral, esse momento universal para nós, esse momento terreno, representa um avanço. E dependendo da nossa mudança íntima, que é conforme eu disse no último evangelho, ou no penúltimo, já que este é o último, né? Que
devemos realizar, aproveitar ao máximo o estado atual da nossa evolução, para, com o conhecimento que a doutrina nos traz, podermos avançar ao máximo, seja qual for o tempo que eu esteja, quer dizer, seja qual for a minha idade terrestre. Eu sei que hoje eu posso fazer alguma coisa mudando no meu íntimo, alguma coisa que me pode beneficiar em muito, me dando um salto tão grande que eu poderia trabalhar, digamos, o resto da minha vida todinha e talvez não atingi-lo se não tivesse a compreensão de quem eu sou, o que me compete fazer e para onde eu vou. Então isso muda tudo, meus irmãos. Eu vou parar por aqui. Peço desculpa pelo tempo que eu estou tomando de vocês, mas espero poder ter contribuído no âmbito desta reflexão.